Oiê, meu nome é Letícia e hoje começa o IluminaCast. E hoje eu tô aqui com os meus girassóis, a Aline, a Jaque e a Marcela. Hoje a gente vai falar de medo. Pra variar um pouquinho, eu tô com medo de falar de medo. E aí, qual medo que você tem? Quer compartilhar com a gente? Vem cá conversar com a gente um pouquinho. E aí? E aí, gente? Medo. Esse tema me dá medo também. Dá medo só de falar, né? Porque eu sou uma pessoa com muitos medos desde criança, assim. Se eu for elencar o meu maior medo, eu acho que é o medo do escuro. É o medo do que eu não consigo ver. E eu sinto, assim, que eu tento lutar, sabe? Então, assim, se tá no escuro, eu tento ir até onde eu consigo, mas na hora eu já vou buscando a luz pra acender. Então, assim, se eu acordo no meio da noite e ver tudo breu, assim, aquilo lá me dá medo. E o que eu mais sinto é que às vezes eu tô passando isso pro meu filho, porque esses dias pra trás o Henrico, mamãe, tá escuro. Eu falei, ai meu Deus, olha lá o medo dele no escuro. E meu marido fica me puxando, ó, cuidado pra você não passar isso. Isso é uma coisa que a gente pode conversar, né, Lê? Porque o medo que a gente sente, a gente consegue passar pra outra pessoa? Sim, se a gente for pensar, o medo, ele já é um instinto de sobrevivência, tá? É aquilo que mantém a gente seguro, vamos pensar assim. Então, a gente já vem lá da nossa ancestralidade. Vamos pensar na época da caverna. Que o cara ia caçar, e ele dependia do quê? Da luz da lua. Sim. E nessa luz da lua, tinha vezes que ele voltava vivo, tinha vezes que ele não voltava. E daí começa esse nosso instinto de medo. A gente muitas vezes fala assim, nossa, nós vivemos numa selva de pedras. A gente já se remete àquilo. Temos que matar um leão por dia, né? Então, ai, eu tô com medo, eu vou com medo mesmo. Será mesmo que a gente precisa ir com medo? E aí você me perguntou, né? E passar? Então, só da gente pensar que a gente vem criando esse instinto de sobrevivência, é óbvio que a gente vai passar para os nossos filhos. Sim. E como que a gente faz para não passar? Começar a quebrar esse ciclo. A gente precisa cuidar do nosso medo para não passar para não passar para os próximos. Ah, Letícia, isso é seguro? Né? Não. Todo mundo vai criar os seus medos. Nós temos vários tipos de medos. Você falou do escuro. Agora imagina. A gente tem medo de não pertencer. A gente tem medo de não ser aceito. Eu aqui, por exemplo. Estou no meu primeiro podcast. Imagina alguém lá do outro lado falando, nossa, como ela fala bobeira. Nossa, como ela é feia, como ela é chata. É o medo do julgamento, o medo da opinião dos outros. Isso é muito... Exatamente. Então, nós precisamos, como sociedades, pertencer. E é onde a gente vai criando nossos medos. Sim. Né? E você, Aline, você tem medo de alguma coisa? Eu tenho bastante. Acho que desde o pequeno medo até o grande, né? E quais são esses medos? Meu medo pequeno, grande, é o de barata. O de barata? Eu tenho um medo absurdo, Mas não é assim. nojo? Não, é medo. Medo? É porque medo de chorar, assim. Sério? Porque eu olho, eu tenho nojo. Mas às vezes fala, tem medo de barata. Mas não acho que não é o meu medo. É o nojo, de matar barata, entendeu? Não, mas se a gente for pensar, a barata, ela não está dentro daquele bichinho que a gente fofinho, cria, né? Fofinho, né? Ele é peçonhento, ele é sujo. Depende, que o meu irmão já criou uma barata dentro de uma caixa de sapato. Jesus do céu. Olha, Joey e as baratas. Esse aí não tinha medo. Joey e as baratas. Mas puxando nessa questão de aprender o medo, é uma coisa que era da minha mãe. Então, eu até fiquei pensando nisso. Da mesma forma que a gente aprende a ter medo, a gente aprende a não ter. Isso é algo... Esse é exatamente o que a gente tem que usar. Vamos dizer, eu tenho medo de barata. E eu geralmente costumo falar, você tem que falar, eu tô segura tendo uma barata ali. Porque existe o medo real e aquele irreal. Se você for para uma selva, uma floresta, ver um urso, ver um leão, é um medo real. Ele pode te atacar. Agora, eu tô com medo do que vai acontecer aqui no podcast. Ele não é real. Sim. Né? A minha vida, ela não tá baseada no que o outro vai achar. Então, ele se torna um medo irreal. E quando a gente fala, eu tô segura tendo uma barata, eu estou segura estando aqui, eu estou segura sendo eu mesma. Tá tudo bem eu não ser aprovada. Sim. E eu já escutei uma pessoa falando que o medo é uma coisa do futuro.
ele não existe. É. Então, você está projetando algo que Muito nem verdade. aconteceu ainda. Sim. Então, assim, ele não existe. Uhum. Ele só existe se você der vida para ele, Exato. entendeu? Se a gente for pensar, o medo e a ansiedade, eles estão ligados, Sim. né? Porque a ansiedade, ela é o medo de não dar certo. Isso. Então, quando a gente tá na ansiedade, a gente tá olhando para o futuro, porque a gente não tá no momento presente. Existe até uma técnica de meditação que ela chama mindfulness, né? Que é olhar o momento presente. Então, vamos lá, eu tô aqui no podcast. Aí eu vou olhar e vou falar, tem uma taça azul na minha frente, ela está cheia de água, a mesa é preta, tem 4 microfones, eu estou com 3 pessoas, tem cortinas, tem uma televisão. É estar no momento presente. Porque cada vez que você pensa que aquilo não vai dar certo, você entra, você liga esse botãozinho. E o que a gente acaba sentindo quando tá com medo? O corpo dá uma agitada, né? Adrenalina, Ó, a respiração. a respiração, Dá um nó o no estômago. raciocínio, o nó no estômago. Então, se você for ver, é tudo comportamento, né? Ele é alterado. E é onde a gente entra nesse estado de ansiedade, de olhar o que não vai dar certo no futuro. E será mesmo que não vai dar certo? Ou tudo vai dar certo? Poxa, Melê, como assim tudo vai dar certo? Vai dar certo mediante daquilo que tem que dar. Só que a nossa necessidade de controle, a gente quer que aquilo esteja naquele formato. E às vezes nem é a coisa melhor do mundo, né? Eu, se for pensar, eu queria que meu projeto tivesse saído em 2020. Era o momento que eu estava pronta? Não. O momento é agora, né? Então, se a gente só pensar, ai, mas eu tenho medo de ser aprovada, de ser aceita, de pertencer, ai, medo de não dar certo, tudo vai dar certo. Vai dar certo naquele momento, daquele jeito. Aquele é o que precisava acontecer para a gente ter aprendido. É legal você falar isso, porque a gente às vezes acha que o que a gente quer é o que tá certo. E a gente projeta naquilo e toma pra gente, não, essa forma que eu tô fazendo, eu quero que isso aqui dê certo, isso é o bom. Mas às vezes o destino te leva para um outro lado que é muito melhor e a gente não consegue. Exatamente. Pelo medo, pela ansiedade, a gente barra aquilo, né? É uma visão limitada, né? Que a gente tem de um momento, né? A perspectiva que a gente tem naquela situação. E eu quero trazer uma outra ideia. Vamos pensar que quando a gente está doente, a gente tem tosse, a gente tem febre. E se a gente pensar que o medo, ele é um sintoma? Mas, Letícia, você tá ficando louca? Por que sintoma? Porque se a gente olhar com o medo como, pera um pouquinho, se eu tô com medo dessa situação, que eu tô precisando aprender por essa situação? Será que eu tô precisando soltar o controle? Será que eu tô precisando soltar a necessidade de ser aprovada? Eu tô falando muito de aprovado porque nós temos uma necessidade muito grande. Ai, por que eu preciso ser boazinha com o outro? Porque eu preciso ser aprovada, porque eu preciso ser vista, ou eu não preciso ser vista. Então, se a gente pensar que o medo, ele é um sintoma de algo que a gente precisa aprender, já é meio caminho andado. Tá. O que eu falo para as pessoas nesse momento? Tá, eu tô com medo. Você tá com medo do quê? Esse medo, ele é real? Ele é irreal? O que esse medo tá querendo me ensinar? O que esse medo tá me mostrando? Esse medo, ele tá me protegendo de alguma coisa? Quer ver? Quando eu era criança, eu fui pular uma janela. Eu tava no 5º andar. Meu Deus. Eu fui pular uma janela, eles, tipo, sabe aquelas floreiras? Eu fui de um lado pro outro. Quando eu cheguei, eu apanhei do meu pai. Foi a única vez que eu apanhei do meu pai. Hoje eu tenho medo de altura. Agora imagina se naquele momento eu não tivesse apanhado. Porque eu não fui criada com bater. Mas imagina se naquele momento meu pai não tivesse entrado nesse estado. Será mesmo que eu estaria aqui? Porque qual era meu instinto de sobrevivência naquele momento? Talvez fosse 0. Então, aquele momento, aquele medo quis me mostrar isso. Né? Uma vez eu tive uma cliente que virou pra mim e falou assim, eu levo todo mundo nas costas. Nossa, mas eu sou muito boazinha. Eu falei, tá, você é muito boazinha. Mas será que você ser boazinha não é medo das pessoas não te aprovarem? Não é medo de você ser abandonada? Medo de ser rejeitada? Que te coloca?
O medo de quando precisar uma ajuda, não tem quem estenda a mão. É muito engraçado, porque a gente vive praticamente 100% em função do outro, né? Exatamente. Nessa circunstância. De tudo, a aprovação do outro, é a rejeição do outro, é o que o outro vai pensar. É o outro. Quando que a gente vai olhar pra gente? Sim. Eu Só pra tenho. gente. Essa é a questão. Eu me identifico muito com isso, assim. Eu identifico 2 maiores medos meus. O primeiro, o medo do não pertencimento, Uhum. que eu já trabalhei muito. Pode parecer que não, mas eu já trabalhei demais no sentido de que, assim, eu passei muitos anos da minha vida tentando me encaixar em padrões, tentando me encaixar em certos comportamentos. Então, assim, era sempre me baseando no outro, sendo igual ao outro. E eu sempre fui diferente do outro. Então, eu sempre fui a gordinha, eu sempre fui a de cabelo cacheado, eu sempre fui aquela que nem quando eu me maqueio, eu tenho a boca mais grossa e eu tenho olheira. Então, todo mundo, tipo, o adolescente, pintava aquele olhão preto e a boca sem nada. E eu ficava assim, gente, se eu boto um olho preto, eu pareço um panda, porque eu tenho olheira. Então, eu sempre era essa pessoa. Aí eu tentava me vestir igual e nunca dava certo. Até que quando eu entrei na faculdade, o padrão não era o legal. O legal era ser diferente. E foi quando eu comecei a me soltar. Então, por muito tempo, por exemplo, eu tinha medo de falar as coisas pelo não pertencimento. Aí eu comecei a falar, só que isso eu sinto que eu ainda tenho muito. Ou às vezes mim. quer falar como se fosse o perfeito, né, naquele momento. Assim, Isso. eu sou perfeita, né? Uhum. Não que a gente use essas palavras, mas é o que você falou, o pertencimento te faz você querer fazer as coisas certinho. Por que o outro vai pensar de mim? Sabe? É tipo, é um medo, sabe? Só que eu percebo que é tudo do futuro. Eu sou uma pessoa ansiosa. Então é tudo no futuro, esse não pertencimento. Aí se acontecer e a pessoa não gostar de mim, e se o jeito que eu falar ofender ela de alguma maneira, e se ela entender errado. E o meu outro medo que eu tenho muito também é o medo da impotência. O medo de eu não conseguir fazer. Por quê? Eu sou extremamente controladora. Não. Imagina, Um pouquinho Marcela, centralizadora. não, que isso, Não. gente. Nada a ver. Então, assim, eu tenho muita dificuldade em soltar. Porque, assim, em vários sentidos. A questão de confiar no outro, no sentido de que eu fico com medo de também sobrecarregar o outro. Então, eu prefiro me sobrecarregar do que sobrecarregar o outro. Não, você tem que A se gente cuidar. nunca olha pra gente, olha Então, isso. eu vou de colocar novo. um assunto extremamente polêmico. A gente falou que a gente ia tomar cuidado, mas eu não vou tomar cuidado. Nada polêmico. Lá vem. Então, vamos lá. Primeira coisa. O que falta em todos é o autoconhecimento. Porque quando a gente quer pertencer ao outro, a gente quer fazer uma cópia. Quando a gente copia, a gente limita a nossa essência. Perde a autenticidade. Exatamente. Então, nós não somos quem devemos ser. Vamos pensar em alguém que a gente segue muito e que eu sou apaixonada por ele. Jesus. Tá no externo. Eu preciso seguir Jesus para ter a minha salvação. No externo, em outra pessoa. E quem se salva? Ninguém. Ninguém se olha. Ninguém vem para dentro, fecha os olhinhos e fala: "Espera um pouquinho que eu preciso ver essa essência aqui." Até porque, assim, eu acho que tem que pegar os ensinamentos de Jesus e aplicar em si mesmo, né? Em si. Não é ficar esperando que... Não importa o que aconteça, que lá na frente tá tudo certo. Não, a Não. vida tá O acontecendo destino agora. já tá traçado e eu não vou fazer nada por isso. Então, assim, a gente coloca na bagagem de Jesus. E ele vai voltar para salvar. Ele morreu por nós. E você faz o que por você mesmo? Essa é a questão. E você faz o que por você mesmo? É isso. Né? A gente colocar isso em outra pessoa, a gente não coloca de Jesus. Eu trouxe esse assunto polêmico, mas se a gente parar para pensar, é o outro que me machuca, é o outro que me botou numa caixinha, por isso que eu tenho medo, é o outro que fez uma imagem que eu tenho que colocar, porque senão eu não vou ser aceita. Ou será que você que está se colocando naquela posição? E é engraçado que a Jaque também trouxe essa questão de ser acima do peso, tudo. Eu também, na minha adolescência, a minha vida inteira acima do peso, usava óculos, aí teve uma época que eu pus aparelho, mas tirei logo em seguida, porque as pessoas, na escola tinha muito bullying, então eu tinha vergonha
de ser daquele jeito, porque as pessoas ficavam apontando, né? Você usa óculos, 4 olhos, não sei o quê. Aí eu tinha medo de óculos. O que eu fazia? Eu não enxergava, tinha 9 graus de miopia. Eu colocava o óculos no estojo, eu ia cega pra escola, meio que apalpando, as coisas. sentava, colocava o óculos, saía, tirava. Quantas e quantas vezes eu fiz isso? Por medo do que o outro vai falar, entendeu? A vergonha. Então, é sempre projetando No que o outro vai falar. Eu também vivi muito isso. Eu já cheguei a escutar, mas Letícia, você trabalha tanto com mulheres, se veste diferente. Será mesmo que a nossa roupa é a que vai determinar se a gente falar bem, se nós somos quem somos? E eu tive que pensar muito sobre isso. Porque eu falei, nossa, eu vou ter uma imagem, né? Eu vou estar na internet. Sim. E aí? Foi aí que eu entendi. Fui procurar, por exemplo, no Google. Mulheres de sucesso. Todas de calça, terninho. E eu falei, mas eu gosto de ficar descalça. Eu gosto de, às vezes, estar de roupa de academia. E pra mim tá tudo bem. É o confortável. A gente tem que buscar o confortável, mas a sociedade, ela impõe uma outra coisa. Ela impõe uma imagem que a gente tem que seguir aquele padrão, porque senão a gente não vai ser aceito. E eu perguntei pra pessoa, qual é o padrão da sociedade que você tá seguindo pra deixar de ser quem é você? Ela parou, pensou, me olhou. Ela falou, todos. Todos. Então, é desconstruir todos os dias. Quando eu falo para perguntar se o medo é real, se ele é irreal, se ele está me ensinando, é exatamente para você ir vendo o seu caminho. Porque o meu caminho não é o mesmo que o seu não é mesmo de ninguém. Se você estivesse na minha pele, talvez fosse um outro caminho. Então, o que aquele medo está querendo me mostrar? Será que ele não está me mostrando que esse lugar aqui não é para eu ficar? E eu tô indo com medo mesmo. Eu tô me forçando a ir com medo mesmo. Eu tô não aproveitando aquele momento porque aquele momento eu tô lidando com o medo e não vivendo. Não me experienciando a vida, não vivendo. O ir com medo mesmo não é o momento seguro, né? Não é o caminho seguro. É trabalhar isso primeiro. Trabalha em você, se conhece o porquê esse medo está reverberando, por que ele está aparecendo, né? A gente tem várias técnicas para trabalhar esse medo. Pronto, agora eu tô bem. Agora eu posso seguir. E não é uma receita, né, Lê? Não existe uma receita. Não existe uma receita. Não Cada existe. pessoa é de uma forma. Não. E esse olhar único, esse olhar individual, né, é muito importante para a pessoa cuidar dela. Sim. Então, não é uma receita de bolo que a gente está falando aqui, ó, você tem que olhar para si para você driblar os seus medos. Não, uma autorreflexão, uma ajuda, um direcionamento de uma outra pessoa. A gente pensa muito em autocuidado como skincare, vou pintar o cabelo. E a alma, vou quem lavar. cuida? E a alma, né? E o autocuidado de entender aquela emoção. Porque se a gente for parar para pensar, medo é uma emoção, né? Ok. Só que tudo é energia. Tudo. Isso é energia, esse copo é energia, nossa alma é energia, o que a gente fala é energia e o que a gente sente. Nossa senhora, é a maior energia que eu tenho. Eu tenho muito E sentimento. quanto de energia do medo a gente se conecta só por sentir ele? Quantas coisas não acontecem na nossa vida, quantas baratas não aparecem na sua vida porque você vibra essa energia, assim, né? Eu tenho medo de ser assaltada. É aquela pessoa que mais vai ser assaltada de todas. Eu tenho medo de ser traída. Claro que não vem só a energia né? Não vem só a energia do medo, vem da traição, né? Então, tudo que a gente vibra é energia. Tem gente que fala assim, pensamento positivo, é tóxico. Não é tóxico. Não, é o que você está É vibrando. mudar a vibração desse pensamento. Então, você está com medo? Não vai com medo mesmo. Encara o medo de uma outra forma. Encara ele olhando de como que eu preciso aprender, como que eu preciso desenvolver essa situação
como né? aliado mesmo, É, né? Às porque vezes o senão ele medo vai pode te ser um barrar lá aliado. na frente. É Atrai. porque geram ações, né? Que nem, por exemplo, se eu tô sempre muito preocupada, eu vou agir de determinada maneira. Se eu tô mais preocupada, você age de... Então, isso é assim, que nem... Não é porque... Eu sou fã de Harry Potter. E tem a cena que o Harry morre, entre aspas, e vai encontrar o Dumbledore. Ele chega no final e fala assim, isso tudo é real ou só tá acontecendo na minha cabeça? E aí o Dumbledore fala assim, tá acontecendo na sua cabeça, mas isso não quer dizer que não seja real. Então, é isso. Às vezes a gente tá com coisas na cabeça que elas não estão acontecendo. Só que elas se tornam tão verdadeiras que elas se tornam reais. É a maneira que a gente age. Então, esse processo de autoconhecimento que você fala é muito importante pra gente perceber o que tá te prendendo, o que tá prendendo sua mente. Mas sabe por que você tá falando isso? É muito legal você falar isso. A gente fala muito de lei da atração. Só que quando a gente fala de lei da atração, a gente só lembra de dinheiro, de relacionamento. Ai, mas você também tá co-criando esse medo. Você também tá co-criando esse problema na sua vida. Então ele vai existir. É essa energia que você tá puxando. Porque existe a energia do passado, a energia do presente e a do futuro. A futuro vai ser co-criada. Então, quando você se liga a essa energia, ela automaticamente é o que você vai puxar. Né? Eu geralmente brinco que o universo sempre vai te responder sim. Eu brinco até de tarô. Eu vou ganhar, eu vou conseguir um trabalho? Sim. Sim. Aí você vai e você faz bem naquele lugar que você ia mandar o currículo. Aí eu falo, pô, não foi. Mas o que tava dentro daqui, ó, do teu inconsciente? O que você tava puxando pra você? Entende? Então a gente cocria tanto as coisas boas quanto o caos, quanto o medo, quanto os problemas, quanto a doença. A gente cria. A gente tem responsabilidade, né, com isso. A gente, às vezes, joga muito, que nem você falou, pro externo. Só que a gente tem responsabilidade. Nós temos 100% de responsabilidade sobre qualquer coisa. Então, quando a gente fala, eu tenho medo de não ser aceita. E a pessoa, ela não me aceitou. Por que ela não me aceitou? Porque eu mantei ela. Vamos fazer uma brincadeira aqui entre eu e você, Má. Eu tô com muito medo de você gritar e brigar comigo. Eu vou até você. Tô com muito medo. A primeira coisa que você vai fazer é gritar e brigar comigo. Por quê? Porque eu já mandei essa energia pra você. Você só fez o quê? Você me honrou. Você trouxe aquilo que eu precisava pro meu aprendizado. Né? Sabe quando a gente liga pra alguém e fala assim, nossa, eu tava pensando em você? É energia. Então, eu mandei uma energia. E é a mesma coisa do medo. Então, eu tô com medo. Eu tô com medo da Má não me aceitar. Dela brigar. É isso Ela que vai ter essa acontecer. energia nela e ela vai... Que é espelhamento. Então, eu tô com medo, você vai espelhar em mim e você vai trazer pra mim. Não tem como fazer diferente. Como ela vai ser amorosa, como ela vai me aceitar, se eu tô com medo dela não me aceitar. A energia não vai ser compatível. É aquilo que a gente está oferecendo para o outro, né? A gente escuta sobre o amor próprio e tudo mais, fala, nossa, mas ninguém me ama. Eu tenho uns amigos, né, que falam assim, nossa, eu tenho dificuldade com relacionamento, as pessoas não me amam. Eu falo, tá, mas e você? Você tá cuidando de você? E seus hobbies, as coisas que você gosta? Vai atrás de você, de cuidar de você. Porque se você não se gostar, como é que o outro vai Que é o externo, né? É Eu tenho sempre medo externo. de não ser amado. Mas você só não- tem esse medo porque você não se ama. Então, você realmente vai espelhar. É uma lei universal, né? Que é a lei do espelho. Então, tudo que tá em mim e eu vejo na Marcela, na verdade, tá em mim. Sim. E às vezes aquilo que você vê no outro e você não gosta é aquilo que você tem e não gosta em si. Só que às vezes você nem percebeu. E eu já ouvi outra coisa. O que te incomoda no outro é o que você, às vezes, gostaria de ser. Ou Você tem ou em você excesso tem ou em falta. excesso ou em falta. Às vezes, é aquela história do Jesus. Eu vejo a salvação em outra pessoa. Eu não vejo a salvação em mim mesma. E falando até em Jesus, tem aquela frase, ame o próximo como a si mesmo. Então você precisa se amar. Como você vai amar o próximo se você não se ama? É. Né? Então, o medo de, eu não vou ser amada, também tá aí. Então, por isso que eu falo que o medo, ele entra muito nessa vertente de aprendizado. Geralmente falo que a vida é uma escola, né? Como que você vai sair deste medo,
dessa energia. Não dá para generalizar. Aprendi sobre o medo X e eu vou saber sobre o Y. Não dá para saber. Cada medo tem que fazer as mesmas perguntinhas, né? Nós estamos aí até lançando um e-book, né, sobre medo. Então, fazer as perguntinhas para si e deixar que aquela resposta venha, né? Ai, o porquê que eu tô com medo, o porquê que ela é muito importante. É um aprendizado constante Ela também, é um né? aprendizado constante. Eu brinco que a gente não se forma na vida. Quando a gente se formar na vida, a linha da vida fica... Então, assim, aqui a gente tá para aprender. Igual na escola, né? Na escola não tem a criança que faz o A, o E, o I. É a mesma coisa com a gente. Então, ir com medo mesmo não é aprendizado. E é uma tarefa difícil, né, Lê? É. Você ter que olhar pra você, identificar seus medos e ainda ter que trabalhar eles, né? Porque a gente é criado a não olhar para nós. Nós somos criados a olhar para o outro. Ai, o outro, ele mentiu para mim. Mas por que será que ele mentiu? O que eu precisava aprender com aquela mentira? Ai, não confiar no próximo. Será mesmo que esse era o aprendizado mais divino que a gente tem? Ou ele é muito raso? É muito raso. Muito raso. Até porque essa pessoa que mentiu é muito complexa. Ela tem os motivos para ela ter feito aquilo. Não justificando. Mas, assim, às vezes ela tem... Às vezes não, com certeza ela tem questões que ela precisa tratar para saber como ela agiu com você. É uma cadeia, né? Mas se a gente for parar para pensar, a gente odeia pessoas egoístas. Mas e se eu te ensinar que ser egoísta é a melhor coisa que você pode fazer? Porque você vai olhar como se tudo que acontecesse com você 24 horas do seu dia fosse sobre você. Fulano me respondeu isso, ele tá me ensinando isso. A Aline me falou alguma coisa, é sobre mim. E for trabalhando individualmente. É muito engraçado isso, porque parece que a gente está sendo o centro das Quem atenções. nós E somos. o centro das atenções, às vezes, soa pejorativo, mas não é. Não. A gente precisa ser o centro, a gente precisa olhar pra gente, A né? gente coloca gente o outro no pedestal e a gente precisa estar no pedestal. Exato, às vezes, e né? fala assim, mas ela acha que ela é mais importante. Não, você é mais importante, Você é né? mais Você é importante. importante. Então não é o outro, é exatamente nisso. Quando a gente coloca o outro, a gente faz isso aqui com ele. E a gente automaticamente se rebaixa. É onde a gente entra no papel de vítima. Mas o outro mentiu pra mim. Não, o outro te honrou com o seu aprendizado. Gente, Com só o de seu medo. Falar disso tá me dando uma batedeira. Eu tô achando desesperador. De verdade. Pra mim é desesperador pensar nisso. Tipo, pensar que eu sou o centro, pensar que é sobre mim. Eu não. De verdade, assim. Mas esse é o sentimento. Nossa, me dá, tipo, desespero, assim. Parece que você Vocês tá falando sendo egoísta, né? A gente não quer os holofotes, né? Como assim não? Pelo contrário, eu até falo assim. Eu até uso a frase, tira o globo do ventilador, o mundo não gira ao seu redor. Então, o mundo Pra mim, gira. é exatamente. O mundo gira ao seu redor. Gente. E se a gente for parar pra ver, quando a gente fala expansão da consciência, todo mundo acha sobre mediunidade, sair da Matrix. Mas e se a expansão de consciência for exatamente começar a olhar pra dentro? Olha o silêncio. Não, Porque a sua reflexão. consciência, né? Então, tá aí a expansão de consciência. A gente fica achando que é mediunidade. Entender sobre seres estelares. Entender sobre tudo. Mas sobre tudo é sobre sua verdade. Ela não é a verdade do outro. E tá tudo bem. Só que você tem um universo dentro de você. Eu acho que isso facilita as coisas. Eu Desculpa. tô sentindo uma falta de ar. Desculpa. Potência, vamos melhorar. Não, é que Mas- eu tô assim, eu preciso me autoconhecer muito, porque eu tenho muitos medos. Eu sei disso, pelo menos eu reconheci que eu tenho. Olha, muito importante. Isso é muito, importante, né? bom. Mas lidar com eles é muito complicado. Eu vou te falar. Você acabou de lidar com medo, não foi? Como assim? Você sentiu... Acelerou, ficou sim. nervosa. Você acabou de acessar um medo seu. Sabe qual que é esse medo? Acessar a sua essência. A sua verdade. Esse é o primeiro medo que todo mundo tem que quebrar. De acessar a sua própria verdade. Porque a gente lida todos os dias com a verdade dos outros. E às vezes elas nem fazem tanto sentido pra gente. E é onde vão vindo os medos. Quando eu falo,
A gente tem que ver se aquele medo de ir para aquele caminho não é porque a verdade é do outro e não minha. A gente pode ter medo de barata, a gente pode ter medo de escuro, de não ser aceita. Mas e aí? Qual é o medo mais forte que tem em todo mundo e ninguém vai responder? É o de acessar o meu poder pessoal. A força. Medo de descobrir qual é a minha força, o que eu sou capaz de fazer. Mas e o medo de não ser capaz? Eu acho que esse é o meu maior medo. O de Que não paradoxo, ser capaz. né? Que paradoxo. Porque, na verdade, o medo de não ser capaz é uma crença limitante. Não ser capaz sobre o quê? Porque se a gente for parar para pensar, você está aqui por um motivo, você está aqui por um aprendizado, por uma história, e você já foi aceita pela energia universal, de amor incondicional. A sua capacidade está em você. E aí eu te perguntaria, quem te fez achar que você não é capaz? De quem é essa verdade? Porque ela não é sua. Por que você honrou essa pessoa? Você honrou essa pessoa. Não vou chorar hoje não, tá? Não, A a gente tá vendo que hoje você Essas seriam as perguntas. Porque não achar extremamente suficiente, essencial. não achar capaz. Ela tá aí. Quem a gente tá honrando? Quem a gente tá falando, não, você tá certo. Porque ela não é a sua verdade. Você tá com medo de acessar a sua verdade. Por que ela seria você? E por que a gente coloca no pedestal uma pessoa que não teria tanta significância pra gente, né? Se a gente for pensar, não teria tanta insignificância, a gente realmente não colocaria. Só que se a gente tá fora da nossa essência, qualquer um é significante. Qualquer pessoa um que tá pode ali ser me mais seguindo, importante do que a gente. A pessoa que tá me seguindo, se eu não me amar, não entender a minha essência, não entender o meu amor, ela vai acabar comigo. Um comentário que for feito nesse Um comentário vai acabar comigo. E tem que estar muito bem equilibrado, né, Lê? Você tá muito bem equilibrada, né? Você traz umas coisas pra gente se olhar mesmo, né? De constância, de equilíbrio. Você deve ter seus medos também, né? Que nem você falou, tava com medo de fazer esse podcast. Além disso, como que você lida com esses medos diários? Eu tenho vários medos. Tenho medo de andar de bicicleta, tenho medo de altura, né? E aí eu brinco, vai com medo mesmo? Não vou com medo mesmo. Mas eu tenho que olhar o porquê que eu tenho medo, né? Eu tenho medo porque eu tenho muito medo de me machucar, né? Eu tenho medo porque em outra vida eu já me machuquei. Em outra vida eu sofri um acidente e foi aquilo que me fez perder a vida. Então eu faço todos os dias a pergunta. Todos os dias eu trabalho individualmente com cada medo, com cada aprendizado, com cada resposta que me dão. Porque às vezes a gente não sente o medo, mas vem uma resposta que, vamos dizer, que te diminui. E você se coloca na diminuição. Então eu vou lá e falo, mas por que eu me diminui? Por que eu tô deixando que a pessoa fale assim comigo, né? Então cada dia... E eu uso muito óleo essencial de lavanda. A aromaterapia é maravilhosa. Aromaterapia. Para medo, é a melhor. É um dos melhores óleos essenciais para trabalhar medo. Né? Aí, se a pessoa quiser saber, ela vai ter que baixar o e-book, né? Como que vai usar? Tem que baixar o e-book. Tem outras técnicas, né? Meditação, a meditação guiada. Sempre é olhar para dentro. O porquê eu tô vibrando aquele medo. O porquê que eu tô me conectando àquilo. Né? Hoje é óbvio. Qual é o meu medo de estar aqui no podcast? Tem vários. Expressar a minha verdade. Não ser ouvida. Não ser admirada. Falarem mal de mim. Né? Não pertencer. Tem vários. Mas, Letícia, você tá com medo? Não é medo mesmo? Você tá indo com medo? Não, tive que trabalhar tudo isso. Claro que eu vim brincando, porque ontem eu parei, nossa, eu tô com medo de falar sobre medo. Né? Até brinquei ontem, falei, nossa, eu tô com medo de falar sobre medo. Então, a ideia é trabalhar um porquê. Né? Porque não, eu não preciso pertencer. Eu sou diferente. E tá tudo bem. O ser diferente é a minha maior força. É libertador você ser diferente.
Mas ao mesmo tempo é desesperado. Porque a gente ainda quer ser aceito, né? Então, Como se o igual fosse aceito, né? Como se a gente estivesse no mesmo nível e a aceitação estivesse ali. Você não pode ser diferente. É muito louco a gente pensar nisso, né? vamos fazer uma Como que- brincadeira aqui? Vamos todo mundo fechar o olho? Te convido a fechar também. Tu vai pegar a mão direita, como se fosse da porradinha. Nós vamos pegar aqui no timo. O timo é perto aqui do coração. E nós vamos fechar os olhos. Vamos batendo devagarzinho, ativando o timo. E nesse momento vocês vão repetir comigo. Eu estou segura sendo eu mesma. Eu estou segura sendo eu mesma. Eu já sei viver sem medo. Eu já sei viver sem medo. Eu posso me conectar comigo mesma. Eu posso me conectar comigo mesma. Se você sentir de falar alguma frase que eu não tô falando, faça também. Eu sou muito maior que o medo. É isso aí. Eu sei continuar a vida sem medo. Eu sei continuar a vida sem medo. Eu sei como acessar a minha essência. Eu sei como acessar a minha essência. Podem abrir os olhos. E aí? Nossa, a gente precisa fazer isso todos os dias. A cada Vamos colocar medo, no opa. checklist. Exercício contra o medo e ginástica laboral. Exato. Incluir ali já. Novo É, despertador. Claro que eu dei pouquinhas frases, né? Mas a ideia é trazer frases de afirmação. Eu sei como viver. Quando a gente ativa o timo, na verdade, a gente tá comandando. Você já viram o gorila? Mas, quando ele quer atacar, vocês estão atacando a vida. Né? Então, a gente tá atacando para ir para frente. Então, é isso. Eu tô com medo disso. Eu sei viver sem medo de barata. Eu sei viver sem medo de escuro. Eu sei viver sem o medo do desconhecido. Eu tô pronta pro desconhecido. E falando frases, sabe? O que sentir, o que vir na alma. E deixar. Porque é a alma que tá vindo. Um dia, a espiritualidade me falou, vocês podem até esquecer. Né? Tem o véu do esquecimento. Mas a alma de vocês não esquece. Então, quando a gente fecha os olhos e pergunta, a resposta vem. Só que a gente não confia. Porque vai que eu não tenho meu potencial, né? E, Olê, acho que vale também pensar as experiências que a gente já passou, as coisas que a gente já sobreviveu, né? Os medos que a gente já superou, já foram trabalhados e a gente já passou por isso, né? Mas nós viemos para viver esses medos. Se a gente for ver mapa astral, mapa numerológico, ele consegue te falar, nossa, no ano X vai acontecer isso, você tem aprendizado sobre isso, você tem sobre aquilo. Então, ele já te determina. Não é algo que, Então, quando eu falo, né, a gente tem vários caminhos. Não, a gente tem um caminho com várias situações, com várias escolhas, com vários medos. Olha, a Jaque ainda está em estado... Catatônica, já que está catatônica. Ela está com o olhar focado, distante. Percebemos. Mas, gente, esses podcasts vão ser, assim, extremamente importantes para a gente se ajudar, ajudar o outro que está do outro lado, para a gente se conhecer e para a gente sempre trazer assuntos que fazem parte do nosso dia a dia, mas que não são falados. Sim. Voltar Voltar o o olho pra pertinente. dentro, Voltar né? o olho para dentro. Que a Esse força tá primeiro, aqui. assim, foi incrível. Eu tenho certeza que a gente começou com... Eu morri meu medo, viu? Ah lá, tá vendo? Tá vendo? Com o pé direito, a gente vai fechar com chave de ouro, porque assim, é muito importante a gente falar desses medos, né? Tem pessoas que têm medo de gravar vídeo, a gente recebe aqui, às vezes no estúdio, a pessoa, eu tô com medo de olhar pra câmera, mas não tem ninguém lá, ninguém vai te atacar. Tá tudo bem. Então é muito fácil a gente falar pra outra pessoa o que ela tem que fazer. Aline, mata barata, pisa aí. Mas a gente não sabe o que tá dentro O que dela. qual gatilho, né? Qual que tá gatilho. ativando dentro. Então é muito fácil. É importante esses debates pra gente poder. Né, Jaque? Eu tô bem, Ah, tô Jaque bem. também. Ela tá respirando até fundo. Não, mas assim, eu acho que é um exercício de autoconhecimento, exercício de força pessoal. Assim, Lê, você trazer isso para as pessoas, que elas têm que trabalhar e voltar o olhar para dentro, eu acho que é algo que
Às vezes a gente tá tão focado no fora, no externo, no que a gente vai conseguir, no material, sabe? Que a gente esquece de olhar pra dentro. E fala-se muito sobre saúde mental, mas também a gente tem que pensar na saúde espiritual. Muito. Como é que você tá aqui, ó? O que tá te fazendo sentir aqui? Exatamente. E assim, eu tô... Você me trouxe uns questionamentos que eu nunca pensei. Essa é a Espero ideia. que isso aí quando dormir lá também. Mas é isso mesmo, essa é a ideia. E assim, nossa, eu tô muito feliz com esse projeto. Na verdade, acho que vai quando a ser gente legal. traz a ideia, né, de iluminar, é porque a gente coloca debaixo do tapete muita coisa, né? Então a gente deixa, eu tenho uma sombra aqui, porque ninguém é só luz, né? Todo mundo tem os seus lados sombras. Quando a gente pega e fala, não, vamos iluminar aqui o que a gente precisa ser visto, né? Vamos olhar para isso aqui. Essa é a ideia do iluminação. Não é ser luz para ser good vibes, não. É iluminar aquilo que a gente precisa dentro da nossa essência, né? Trazer luz para aquilo que precisa ser aprendido, que precisa ser visto, isso é o importante. Perfeito. Né? Porque para a gente iluminar a vida do outro, a gente precisa primeiro iluminar a nossa. Né? Olhar para dentro. Isso é muito importante, olhar para dentro. Sim. Incrível. Sensacional. Tô sem Eu palavras. também. Estamos extasiadas. E a gente vai sair daqui iluminadas. As minhas clientes falavam, Letícia, você precisa gravar suas sessões? Então tá maravilhoso. aqui, gente. Tô começando. Tudo bem. Demos um start. Não, isso daqui, assim, é a pontinha do iceberg. Tem um mundo lá embaixo ainda, Tem né? um mundo lá embaixo. Pra ser E, ó, iluminado. Tem que seguir, É. né? Então segue. Se você sentir de ser o girassol na vida de alguém, manda esse vídeo. Vai lá, segue a gente no Instagram, porque vai ter muito mais coisa que a gente vai querer iluminar aí na sua vida. É isso. Não é, meus girassóis? Com Sim. certeza. Obrigada pela oportunidade, Lê. Obrigada. Obrigada a Obrigada, Lê. vocês. Obrigada pela ajuda, pela confiança. É isso. Beijo. Beijo. Tchau, tchau.